todo mundo pergunta pra gente no consultório quantos por cento eu fui compatível. Eu falo que mais importante que isso é você saber que você não é incompatível, que é a prova cruzada negativa. O pós-operatório. O pós-operatório imediato do doador vivo. Às vezes a gente tem aquela coisa da comparação, né? Do tipo, o receptor levantou, tá sassaricando pra lá pra cá. E já passa 15 dias da cirurgia e o doador ainda tá andando encurvado, né? E aí, Cis, isso é frequente no seu dia a dia? O transplante no Brasil é acessível para todo mundo. Todo mundo que tiver condições de saúde vai ser inscrito ou para o transplante falecido ou submetido a um transplante com doador vivo, se tiver doador. Então, isso é uma coisa que as pessoas não precisam ter preocupação. Olá, esse é o Hemodiálogos, o podcast de saúde da Nefrostar. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa nossa caminhada, para a gente saber cada vez mais sobre os assuntos que são relevantes para o paciente com doença renal crônica. E para não perder nenhum assunto, eu convido vocês a nos seguir no @Nefrostar e também para se inscrever aqui no canal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito corriqueiro no nosso dia a dia de salão de hemodiálise e também no nosso dia a dia de consultórios de nefrologia. Nós vamos falar sobre transplante. E não qualquer transplante, nós vamos falar sobre o transplante doador vivo. Para nossa caminhada nesse conhecimento acerca do transplante, eu tenho o prazer gigante de chamar para estar conosco a Cibele Braga, médica nefrologista e uma amiga querida. Cibele, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória e por que você está aqui hoje, muito bem, para falar para a gente sobre transplante de doador vivo. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu te amo demais. E eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer informações boas para as pessoas, né? Então isso é uma coisa muito interessante de vocês trazerem um podcast direcionado para os pacientes renais crônicos. Bom, eu tô em São Paulo, eu sou Cibele, eu sou médica já há algum tempo, eu sou de Minas, mas eu tô em São Paulo há 15 anos. Fiz residência de nefrologia aqui em São Paulo e acabei ficando na cidade, que é uma realidade para muitos médicos que a gente conhece. Verdade, inclusive a minha. E daí eu trabalhei nesse período pós ter terminado a nefrologia. Eu fiquei 10 anos trabalhando com o pessoal do Hospital do IN. Nesse mesmo período eu comecei uma jornada aí na nefrologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E lá é onde eu estou hoje, além de atendimentos em outros hospitais, no consultório. E lá na Beneficência a gente tem um núcleo de nefrologia que trabalha todos os assuntos, inclusive o transplante com doador vivo, que é um dos braços fortes da nefrologia lá da Beneficência Portuguesa. E assim, é uma das minhas paixões. Ai, gente, é tão lindo ver esse olhinho brilhando. Adoro. Bom, antes, pra gente já introduzir, já com a bola lá no alto, né? Eu queria primeiro pedir para você falar o seu @, para as pessoas também te seguirem, acompanharem, porque a gente também vê muitos conteúdos interessantes acerca de transplante nessa rede aí, né? E até mesmo para incentivar até mais, viu? Porque a gente tem que falar sobre transplante, né? Sim, doem órgãos, pelo amor de Deus! Isso mesmo, é muito interessante, muito importante essa demanda. Meu @ é doutora Cibele Braga, é com S. Tem algum conteúdo lá de vez em quando interessante sobre transplante e de nefro em geral. E porque eu acho que a gente que é nefro, que gosta da nefrologia, a gente fala com amor daquilo que a gente faz, né? Fala nefrologia do coração, né? Então a gente tenta passar a mensagem da maneira que acesse o maior número de pessoas possível, né? Sim, e além de tudo, essa página também te conta com muito bom humor, que é característico da Cibele.
Inclusive, foi uma coisa que nos conectou de cara, né? Sorrisos grandes temos. Bom, e agora vamos lá para essa jornada deliciosa de falar sobre transplante, que é uma coisa que nós duas somos apaixonadas, né? Transplante de doador vivo, isso é uma alternativa de tratamento? A primeira pergunta, né? Já vamos lá em cima. O paciente renal crônico, ele tem algumas opções de tratamento, né? Para substituir o rim que não está funcionando de maneira adequada. E sim, o transplante é uma dessas opções de tratamento. E o transplante com doador vivo é uma grande opção de tratamento. Eu considero o transplante com doador vivo importante porque a gente consegue planejar todo o processo. Então, é um transplante onde tudo é controlado, por assim dizer. Então, a gente consegue minimizar um pouco, talvez, algumas coisas que não aconteceriam, por exemplo, num transplante com doador falecido. Então, sim, é uma excelente opção de substituição do rim, o transplante com doador vivo. Sim. E quem é que pode doar? Para você poder tirar um pedacinho seu e doar para alguém, eu falo que a primeira coisa que a pessoa precisa entender tem que estar saudável. Por favor, né? Às vezes você tá super preocupado com um familiar. Daí você fala, ai, não, eu quero doar. Mas você tem pressão alta, você tem diabetes, você tá obeso. Você tem algum outro problema. Então, não, você precisa ser saudável, né? Sim. Dentro desse ser saudável, existem algumas coisas que a gente sabe que dá para levar. Que é o fato do paciente, por exemplo, hipertenso leve. O que é o hipertenso leve? É o paciente que usa apenas uma classe de antihipertensivo e tem a pressão bem controlada. Porque às vezes também o paciente só usa uma classe porque tá tigrando, né? E outra coisa que a gente considera que pode ser uma exceção é o paciente que só teve um cálculo durante toda a vida, com uma investigação sobre formação de cálculos toda negativa. Mas a gente recomenda que seja o mais saudável possível. Quanto menos sim no questionário do médico, tem pressão alta, tem diabetes, tem problema de tireoide, teve qualquer coisa, melhor, né? Porque se você tá bem, você vai doar para a pessoa e vai continuar bem. Que eu acho que esse é o sentido de você fazer uma coisa onde duas pessoas vão estar envolvidas. Sim. A gente fica sempre naquele calcanhar de Aquiles, da tal da compatibilidade. É compatível, não é? Como que eu vou saber se o meu familiar é um candidato para eu levar na primeira consulta no ambulatório de pré-transplante? Perfeito. Eu acho que a primeira compatibilidade que as pessoas precisam entender é a compatibilidade ABO, que é igualzinho para doar sangue. Assim, se você tem o sangue A, você pode receber de A e de O, para o rim vai ser igual, né? A gente não considera o positivo ou negativo, às vezes os pacientes perguntam muito isso. E com relação à compatibilidade, eu falo que mais do que… Porque todo mundo pergunta pra gente no consultório, quantos % eu fui compatível? Eu falo que mais importante que isso é você saber que você não é incompatível, que é a prova cruzada negativa. O que é isso? A gente pega, então, o sangue do potencial doador com o sangue do receptor e a gente faz uma reação em laboratório. E se o sangue do receptor não rejeitar o sangue do doador, às vezes você tem 0 compatibilidade, mas você não rejeita, então você não é incompatível. Sim. Então, é essa avaliação que vai ser feita no pré-transplante, para saber se você pode doar ou não. Tá. E aí eu, nefrologista, tá? Vamos dizer que eu não acompanho pré-transplante. Eu, nefrologista, estou com meu paciente lá no tratamento conservador. Qual é o momento para eu encaminhar esse meu paciente que tem o potencial doador para o pré-transplante doador vivo? A gente costuma falar muito para todos os pacientes que às vezes chegam muito ansiosos, às vezes com uma taxa de função, né, uma taxa de filtração glomerular ainda razoável, preservada, que dá para segurar mais um tempo. Que daria para esticar mais um tempinho. A gente tenta segurar o máximo de tempo possível, né? A gente sabe que a indicação para iniciar uma terapia de substituição renal, de fato, seria uma taxa de filtração glomerular menor que 10 ou menor que 15 para diabéticos ou para crianças, né? Daí as pessoas falam, mas e o transplante preemptivo, né? Que é o que antes… o preemptivo! Que é aquele que você faz transplante antes de precisar de diálise. Se eu deixar chegar nesse ponto, eu não vou precisar entrar na diálise. O que é importante a gente saber?
o transplante, ele também é um tratamento, ele também vai expor as pessoas a alguns riscos. Sim. Então, a partir do momento que você vai oferecer esses riscos, quanto menor o tempo de exposição a isso, melhor. Né? Então, eu considero que o paciente deve ser encaminhado ali para a equipe de pré-transplante com clearance, né? Uma taxa de filtração menor do que 20, mais ou menos, para fazer toda a triagem, toda a documentação, todos os exames e fica pronto. Volta para o seu nefro de origem, vai acompanhando essa taxa de filtração glomerular. E quando tiver aí com uma taxa próxima desses níveis, aciona de novo a equipe do transplante para programar o transplante. Beleza. Por falar nisso, né, que você acabou de falar, preparar a papelada, preparar na consulta, exames. Como é essa documentação que a gente prepara no pré-transplante de uma dupla de vivo? Lembrando que é tudo dobrado, né? A primeira coisa que todo mundo que está participando precisa estar ciente é de tudo que vai estar envolvido. Todos os riscos, todos os benefícios que pode vir com esse tratamento. Então, isso tem que ser muito bem explicado. Que é o nosso primeiro papel, que é o termo de consentimento sobre a possibilidade de realização do transplante. E quem pode, de fato, ser doador, então, perante essa papelada, perante a lei, perante documentação? No Brasil, a nossa legislação, ela funciona que familiares de até 4º grau de parentesco, não é primo de 4º grau, tá, gente? É familiares até 4º grau de primo parentesco. Primo de 4º grau já é de consideração, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? O primo de 1º grau, ele tem uma relação de 4º grau com você. Grau. Então, ele pode ser seu doador, isso tá na lei. E daí, você não vai precisar fazer nenhuma documentação além das avaliações de psicólogo, serviço social, né? Pra fazer toda essa parte. Agora, se você não tem esse parentesco documentado, a esposa, apesar de não ser familiar, quando ela casa, mas é parente vira judicial. Parente, exatamente. Então, daí é permitido também. Mas, quando você tem um amigo que quer doar para você, por exemplo, né? Que daí é o que a gente chama de não relacionado. Exato. O não relacionado, a doação chama doação justamente porque você está dando para alguém, você não está pedindo nada. Então, foi identificado que talvez se a gente fizesse um processo um pouco mais burocrático, a gente teria maior segurança dentro desse nível de doação. Porque todo mundo vai falar sobre a história de compra, tá, gente? No Brasil isso é super sério. O sistema de transplante brasileiro funciona muito direitinho. Inclusive é exemplo para outros países no mundo. E daí se você vai ter um não relacionado, você vai ter que passar por algumas etapas a mais. Após você ser avaliado pelo psicólogo, que vai tentar identificar se você realmente está doando esse rim. E depois você vai passar por um apoiador, que é uma pessoa que não tem a ver com a área, que vai entrevistar você para perguntar por que você quer doar, por que surgiu esse interesse, essa vontade. Daí você vai precisar levar isso para um juiz. Isso vai ter que chegar na mão de um juiz. O juiz vai avaliar esses papéis. Ele geralmente pega os exames de compatibilidade, além disso. E além desses relatórios do psicólogo, e daí ele dá uma liminar autorizando esse transplante não relacionado. Então é um pouco mais burocrático, mas não é difícil, né? A gente colocando esse monte de etapas parece que é uma coisa muito difícil. Como já é uma coisa de legislação, já existe uma coisa que faz isso andar de maneira organizada, fluxo, né? sabe? Tá certo. A gente também tem que parar para pensar que a pessoa estará abrindo mão de um órgão no funcionamento do seu corpo. Existem riscos para esse doador? A partir do momento que você saiu da sua casa, você tem riscos, né, amiga? Isso é muito importante deixar claro. Qualquer procedimento de saúde, você vai para um dentista fazer uma obturação, você vai atravessar a rua. Isso tudo são situações que geram algum risco. Então, acho que assim, o risco do doador é… A gente vai ter o procedimento cirúrgico. Sim. E vai ter as complicações de um procedimento cirúrgico de grande porte. É retirada de um órgão nobre, né? Sim. Então, é um procedimento de grande porte. Vai envolver uma anestesia geral. Vai envolver um risco de sangramento. Então, existem essas complicações inerentes ao procedimento. E daí, o que muitos me perguntam é… E o meu risco a longo prazo? Isso Eu é vou muito ter uma importante. vida normal depois da doação? Vai.
Vai porque se você doou porque você está saudável, você vai continuar bem. Mas se você não continuar bem após o transplante, ficar diabético, hipertenso, obeso, é óbvio que isso vai começar a piorar. E aí você corre risco de ser um renal crônico. A gente tem que lembrar que você está tirando 50% da sua função renal e dando para alguém. Nosso rim tem poder de adaptação? Tem. Um poder de adaptação maravilhoso. Mas se eu sobrecarrego isso além do que ele precisa, do que ele suporta, pode ser que você venha a ter problema de rim no futuro. Sim. A gente tem que levar em consideração também que vai ser submetido a uma avaliação pré-anestésica, né? De todo procedimento cirúrgico a gente passa por isso. Então, ele passa por essa avaliação pré-anestésica, além de passar pela avaliação de viabilidade do órgão. Então, tem exame de imagem para a gente avaliar, por exemplo, quantas artérias tem, se tá tudo bem, se o fluxo de sangue para o órgão é ok, como é que vai ser o procedimento para retirada. Isso tudo é explicado para o potencial doador em consulta. Então, ele entende como é o procedimento. E aí a gente chega num lugar muito, polêmico. O pós-operatório. O pós-operatório imediato do doador vivo. Às vezes a gente tem aquela coisa da comparação, né? Do tipo, o receptor levantou, tá sassaricando pra lá pra cá. E já passa 15 dias da cirurgia e o doador ainda tá andando encurvado, né? E aí, Sim, isso é frequente no seu dia a dia? É muito frequente. Eu costumo abordar isso, inclusive, no consultório antes da cirurgia. E eu falo pro doador, você vai ter mais dor. O seu rim é um órgão profundo. A gente sabe que o rim ele tá do lado de músculos que são músculos fortes, de sustentação do tronco. Parte de nervo, parte né? E querendo ou não, na hora que você faz uma incisão aqui, profunda, para não fazer um corte tão grande, eles às vezes precisam usar muito afastador. Exato, para aumentar bem, dilatar bem o buraco, para ter essa facilidade de retirada. E daí acaba que o doador tem mais dor do que o receptor, isso é fato. Mas não é uma coisa que é não controlável com medicação. Isso é uma coisa que eu acho que é super importante. E 15 dias, mais ou menos, o doador também tá zero bala, né? É que às vezes o receptor com 3 dias tá ali, andando pelo hospital, né? Batendo bolão, né? Isso é muito, eu acho que é assim, muito da realidade do pós de doador vivo, né? Tipo, onde tá seu doador? Tá lá na cama. E você? Tá passeando. Então, é muito frequente, realmente. Bom, a gente abordou um tema que é relativamente polêmico, né? Que é a possibilidade do nosso doador se tornar uma pessoa que precisa de um transplante no futuro. E o que diz a lei em relação a isso? A lei brasileira é uma… Mãe. Não, e é por isso, eu falo que é por isso que o sistema de transplante no Brasil dá muito orgulho pra gente, né? É muito orgulho. Porque a gente percebe que tem um risco de se tornar renal crônico. E então, existe 3 opções de priorização na fila de transplante, a gente sabe, né? Transplante daí, lista para doador falecido, né? Sim. Para deixar bem claro. Quem pode ser priorizado? Porque, inclusive, teve muita pergunta sobre a história do Faustão. Por que ele passou na frente? Isso é tão bom. A gente tá tendo mais uma oportunidade de trazer esse tema que ficou muito polêmico, que ainda tá em voga. Toda vez que eu falo assim, eu trabalho com transplante, a primeira pergunta que me falam, mas essa história do Faustão? Quem é priorizado no Brasil? Quem não tem como fazer diálise por outro método mais, né? Então, a pessoa que não tem acesso vascular e não tem peritônio, isso é importante, precisa passar pelas 2 etapas, tem que ter tido problema na diálise peritoneal ou falência de acesso vascular. O paciente que tem isso aqui só no estado de São Paulo, paciente que tem outro transplante de órgão sólido, que foi o caso do Faustão. Tcharam! Então, se a pessoa tem um coração, um fígado, um pulmão, um pâncreas, ela vai ser priorizada na fila se ela chegar a precisar de um rim. E a gente tem os doadores de rim. Os doadores de rim, se eles se tornam renais crônicos, eles vão ganhar uma pontuação a mais. Quando a gente fala de priorização, eles ganham pontos
que vão deixar eles acima das outras pessoas da lista para receber um órgão com uma velocidade maior, né? Para eles esperarem menos tempo em lista. Afinal de contas, eles foram altruístas, né? Sim. É claro que a gente organiza o tratamento e o acompanhamento a posteriori da doação de uma forma que o paciente não chegue a esse extremo. Mas, se por acaso chegar, existe uma cobertura legal para que ele seja priorizado em relação aos que já estão em lista. Certo? E eu vou falar, acho que nos meus 15 anos de nefro, eu conheço acho que uns 2 doadores. Eu só conheço um. Eu acho que foram 2, assim, que foram exceção da exceção. Que chegaram a precisar de um órgão. Então é muito raro, a gente sabe que é muito raro. Uhum. Então é um procedimento seguro. E eu falo que é seguro quando você procura pessoas habilitadas para fazer o processo, né? Isso são coisas importantes. Procurem centros de confiança que a chance de você ter alguma complicação, algum problema, ela vai ser reduzida com isso. Né? Uhum. E falando em doador vivo, aqui em São Paulo, a gente tem um programa piloto de doação pareada, que é algo que também é super interessante. Ai, muito bom! A doação pareada, ela não tá… Eu não tive a última atualização, faz um tempinho que eu não converso com o pessoal do Hospital Lefort. Era eles que fazem. Ela funciona muito bem fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é um país que… Historicamente, né, já tem essa… O que é isso? tradição. Às vezes, o meu marido quer doar pra mim, mas ele não pode, porque ele tem uma incompatibilidade comigo. E o marido da Jéssica quer doar pra Jéssica, mas ele também tem uma incompatibilidade. Só que o marido dela é compatível comigo e o meu é compatível com ela. Então, as duplas entram simultaneamente no centro cirúrgico e os 2 transplantes são realizados de maneira simultânea, que é uma possibilidade. E é uma possibilidade para tentar, inclusive, diminuir o número de espera em lista, né? Uhum. Então, a gente tem que divulgar, porque são coisas que talvez comecem a gerar mais burburinho, talvez, nos próximos anos aqui em São Paulo. Eu acho que isso é realmente uma… na verdade, não é nem futuro, é um presente, né? Uma coisa que já tá bem por aí. Outra coisa que a gente acaba observando também é que, bom, eu vim com a minha dupla de vivo, fui encaminhada para fazer meus exames de imagem, para poder investigar minhas artérias, minhas veias, para saber exatamente como vai ser meu procedimento cirúrgico. E durante a consulta, o médico fala assim: e vamos pensar em inscrever na fila de falecido. Que história é essa? Explica aí pra gente. O que a gente sabe muito do transplante? Eu tenho mania de falar gente, né? Gente, vocês me suportem. Mas é que gente é muita gente. Então, todos vocês venham. Toda vez que ela chamar gente, é com todo mundo, viu? Toda vez que eu falar gente, compartilha, manda pra quem você quiser, que precisa receber essa informação. Mas assim, a gente sabe que o rim transplantado, ele tem uma vida útil que não é tão longa. Sim. As pessoas acreditam, às vezes, que quando elas transplantarem, elas vão ficar com esse órgão pro resto da vida. Eterno. E nem sempre isso é uma realidade, né? A média de viabilidade no Brasil subiu, do doador falecido tá aproximadamente 12 a 15 anos. E para vivo de 15 a 20 anos, né? De viabilidade desse enxerto. Daí você pega uma pessoa que tem 30 anos e que vai transplantar pela primeira vez 30 anos. Se esse enxerto durar na média máxima brasileira, que é 20 anos, ele vai ter 50 com esse enxerto. Ou seja, ele vai ter uma expectativa de vida muito maior do que a expectativa de vida esperada para o enxerto. Então, esse é um dos motivos que a gente sempre vai preferir fazer um doador falecido para alguém que aparecer. Porque eu falo, o doador falecido é muito incerto quando vai aparecer, né? Você fica nessa dúvida de, quanto tempo eu vou ficar na fila? Mas se você tá inscrito na lista para doador falecido e tá fazendo seu estudo com doador vivo, e aparece um órgão viável para você, opa, aqui isso é uma órgão, janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade. Primeiro que você vai poupar essa pessoa que você ama, porque para doar para você é uma pessoa que você ama. Né? Então você vai poupar essa pessoa que você ama de fazer um procedimento cirúrgico, vai receber esse órgão, que vai ser um órgão que vai ser viável, e pode ser que posteriormente essa pessoa que você ama e vai continuar amando te doe no futuro.
Então, além de você poupar essa pessoa dessa necessidade de cirurgia agora, você pode ter um potencial doador reserva para fazer no futuro, né? Então, é tudo muito… Não, e quando isso acontece, a gente fica feliz da vida, porque a gente garantiu o futuro desse paciente a longo prazo. É óbvio que a gente… Bom, tá tudo pronto, a gente vai ficar postergando por conta de aguardar? Não vamos. Mas, numa janela de oportunidade em que a gente está investigando esse receptor e a gente encontra um doador falecido… Perfeito! Quer dizer, a gente ganhou a sobrevida desse órgão do falecido e a gente ainda tem um potencial doador na manga, né? Esperando a próxima necessidade desse paciente, tá? Essa semana teve uma publicação falando sobre um recorde, né, de transplantes ao longo da vida, que a pessoa fez 6 transplantes ao longo da vida. Assim, não é o que a gente quer também, tá? Porque isso realmente acaba gerando pacientes com hipersensibilidade, o que não é um lugar legal também, né? Uma coisa que nos deixa de cabelo branco, de cabelo em pé. Mas, se houver essa possibilidade, a gente tem sempre que colocar como uma possibilidade para não manter esse paciente em diálise, tendo em vista que a qualidade de vida é melhor em transplante, tá? Isso é incontestável. Bom, vamos lá. A gente já falou de como que é o pré-operatório. A gente falou um pouquinho sobre pós-operatório. E agora, eu gostaria de falar com você sobre qual é o impacto psicológico, emocional que existe da doação dentro desse contexto familiar, né? Porque quando a gente fala que o paciente ficou renal crônico, eu costumo dizer que a família toda está doente. E aí, nesse redemoinho todo de diagnóstico, de entender que agora a família está doente, aí você se enxerga como a possibilidade de resolver esse embrolho. Fala pra gente, Cides. A gente já viu todos os tipos de reação, né, Jéssica? Mas eu acho que, assim, é muito satisfatório você dar notícia para algum familiar que está aflito com alguém doente, que ele pode ser doador dessa pessoa, né? A gente vê que às vezes existe uma mobilização familiar para achar um doador para aquela pessoa, que às vezes é ultra querida, né? É óbvio que todo mundo tem uns parentes chatos também, né? Que daí você tem que ficar caçando. Mas família, né, gente? Só muda de endereço. Mas você pega, se a maioria das vezes que chega essas duplas para ser estudados, o doador, ele quer ser o doador e ele fica extremamente satisfeito, ele fica lívido de ele olha e ele fala assim, tipo, agora eu posso morrer feliz porque eu tô vendo que ele tá bem, sabe? Sim. Eu tô vendo que agora meu familiar, meu amigo, tá ali, tá bem, não vai precisar mais ir pra diálise e eu tô dando essa oportunidade, essa qualidade de vida pra ele. Então, geralmente, o impacto é muito positivo, né? É óbvio que já teve alguns casos que a pessoa não se sentiu tão confortável assim, e é por isso que é tão importante uma avaliação pré-transplante bem feita, pra você sentir qual é a segurança que a pessoa tá nesse processo de doação, sabe? Ela tá bem mesmo? Ela tá confortável com essa situação? Porque se ela tiver, ela vai ter só benefícios a longo prazo. Eu acho que é você carregar o resto da vida o fato de você ser um beneficiário de alguém, sabe? Sim, mas é muito importante, como você falou, é bom salientar que essa relação, essa conversa e esse vínculo com o potencial doador, às vezes, por vezes, a gente precisa até apartá-lo um pouco da família e da pessoa que vai receber. Por quê? Porque a gente entende que no ambiente familiar, às vezes, rola uma pressão, né? Então, assim, você é compatível com seu irmão, como assim? Mas não é assim, né? Tipo, a iniciativa da doação, ela não tem que ser uma pressão familiar, tá? Hoje em dia nós temos bons métodos de diálise e nós conseguimos manter esse paciente em diálise se for necessário, né? Por outras, né? Mudança de método, às vezes aprimoramento da qualidade de diálise, às vezes vai para uma HDF, enfim. Mas o importante é que a gente consegue manter uma qualidade de vida desse paciente no método de substituição
por meio de máquinas, tá bom? Então, não precisa ninguém ser obrigado a doar para ninguém. Então, se houver de bom grado a intenção de doar, a gente vai fazer toda a preparação. Mas isso é muito importante, porque no momento de consulta é aquele momento que você interage com o potencial doador e é muito fácil de perceber quem está numa situação confortável e quem está numa situação um tanto quanto, né, pressionada. O que eu faço muito, mas isso é cada médico vai fazer de uma maneira, mas eu chamo geralmente os potenciais doadores junto com o receptor para fazer uma triagem de quem que é hábil ou não para fazer o teste. E daí, quando eu faço a prova cruzada e que eu tenho esse resultado, eu chamo só o potencial doador para consulta, para fazer o estudo dele, porque afinal de contas ele vai precisar ser todo estudado para ver se tá realmente tudo bem, se não tem nenhum problema, como você disse, ver a parte cardiológica, ver imagem, como é que estão os vasos desse rim. E daí, nesse momento, eu tento, sabe, você vai dando aquela cordinha, você vai dando aquela cordinha, assim, ó, pra pessoa falar, pra ela se sentir confortável de falar, né? E o serviço social e a psicologia, quando eles são acionados para isso, eles não são obrigatórios para o transplante doador vivo relacionado. Mas a gente gosta que seja feita essa avaliação sempre. Porque é outra porta que às vezes a pessoa tem para exteriorizar suas preocupações. Eu escuto muitas vezes, por exemplo, eu vou doar pro meu irmão, mas eu tenho 2 filhos. E se um dos meus filhos daqui a alguns anos precisar, né? Então, são inseguranças que são normais. A gente é ser humano, a gente não consegue prever o que vai acontecer amanhã. Sim. Mas o que é importante é a pessoa estar ciente de tudo o que pode acontecer, de como ela vai ser acolhida, de como vai ser feito esse cuidado, para ela ter essa liberdade. Daí sim, ela vai ter um impacto positivo com a doação. Se isso não estiver muito alinhado, pode ser que essa pessoa fique o resto da vida ali, meu rim não tá mais aqui, cadê meu rim? Eu quero ele de volta. Fica chorando por cima de um leite derramado, né? E não tem como devolver rim, tá, gente? Eu já aviso. Não né? tem. Maridos que doam pra esposas ou vice-versa, que separa, o rim não vem na doação, na separação. Não vai na separação de bens, tá bom? O rim é um órgão, não é um bem. Bom, a gente vai falar sobre técnica cirúrgica. Existe técnica cirúrgica diferente? A gente pensando assim, sei lá, vídeo e lá. Já existe. Fala pra gente. Pro receptor, eu acho que a cirurgia aberta é o mais utilizado no mundo ainda, né? Então… Com visão direta, tá bom? Assim, tem a cicatriz? Tem, mas assim, tá tudo ali, né? E são 3 anastomoses delicadas, vamos dizer assim, pra fazer, né? Mas na nefrectomia, na retirada do rim para doar, está avançando várias coisas. Já existe a retirada videolaparoscópica. Isso já é realidade em vários serviços, que é aquela cirurgia que você faz os furinhos, bota a câmera e manipula com a câmera. Mas é importante todo mundo saber que o rim é um órgão mais ou menos do tamanho de uma mão. Então, mesmo que você faça a cirurgia videolaparoscópica, você precisa tirar ele por algum lugar. O que eles fazem quando é por vídeo é colocar, às vezes, a incisão num lugar mais estético. Sim. E de menor tensão, porque às vezes dói menos quando você traciona. Eles tiram geralmente aqui nessa linha onde as mulheres fazem a cesárea. A cesárea, isso. Então existe a cirurgia videolaparoscópica, tem bastante centros que têm muita experiência com isso. Está começando-se a falar de nefrectomia para doação com cirurgia robótica. Que seria mais precisa para fazer. Mas eu acho que ainda é um custo muito alto para a gente considerar que isso vai ser uma rotina, tá? Então, eu acho que… Mas é uma realidade, a cirurgia robótica no Brasil já é uma realidade. Eu soube que já tem vários robôs pelo Brasil afora. Então, pode ser que isso venha acontecer. E dizem que o robô é extremamente preciso, né? Que ele pega ali. E aí, às vezes, nessa história de técnica cirúrgica, é importante que a gente fala, mas como assim? O do receptor tem que ser aberto e a do doador pode ser fechado. Gente, para tirar um órgão inteiro, você vai fechar o vaso inteiro. Então, às vezes, um grampinho que eles colocam lá, que é literalmente grampos, né? Já resolvem para fazer a hemostasia e tal. Então, é mais seguro, realmente,
para fazer por vídeo, se houver habilidade técnica para isso. Isso é super importante. Tá, então assim, uma das coisas que a gente sabe nesse momento é que a escolha da via vai depender muito mais da equipe cirúrgica, tá? Do que uma escolha minha ou sua como nefrologista clínico, tá? Então, as famílias que vão, a gente não vai dizer para você se vai ser de uma forma ou vai ser de outra, vai depender do urologista que vai avaliar. Então, a gente tem um urologista na equipe de transplante, que é o profissional cirurgião responsável por essa retirada e também por colocar o rim no potencial receptor, né? Bom, a gente sabe que pro doador isso não faz muita diferença, mas para o receptor do transplante de doador vivo, a gente ainda tem um adendo, um a mais no pós-operatório, que são as medicações imunossupressoras. E aí, como rebolar toda essa história? Todo tratamento tem seu ônus e seu bônus. Muito importante. É extremamente, todos os pacientes saberem disso. O bom é a gente não ficar doente, né? Se a gente pudesse prevenir de ficar doente, é sempre a melhor opção. Mas a partir do momento que você ficou doente, você tem que escolher com quais benefícios e riscos você vai querer lidar, né? Então, a gente, por mais desenvolvida que esteja a medicina, a gente ainda não consegue fazer um rim que seja inerte ao nosso sistema imune. O que é isso? Você tá colocando… Eu cito muito exemplo para os meus pacientes de uma ferpa no dedo, que é o mais simples de entender. Isso. Se entrar uma ferpa no seu dedo… gera uma reação inflamatória. Vai inflamar até conseguir expulsar. A questão é que a gente não consegue expulsar um órgão que é do tamanho de um punho, né? Isso. Né? Fica um pouquinho mais difícil. Mas vai ter uma reação inflamatória, às vezes até mais intensa, porque é um órgão maior, é grande. Nosso corpo identifica isso. Então, a maneira que a gente tem de enganar o nosso sistema imunológico é dar os imunossupressores. E, assim, a era do transplante só começou de fato quando começaram a existir os imunossupressores, né? Então, quando inventaram a azatioprina, que hoje a gente considera ele um dos mais fraquinhos lá pra trás, mudou, a gente pôde considerar transplante para pessoas que não eram possíveis de pensar, né? Então, a gente tem os imunossupressores, efeitos colaterais são coisas que são importantes a ser consideradas. E eu falo que o que as pessoas… Cada classe de imunossupressor que o seu nefrologista vai escolher para colocar para você vai ter seus efeitos colaterais. Cada um vai exigir um tipo de vigilância. E eu falo, no geral, que os pacientes precisam ter ciência que o nosso sistema imunológico, ele não serve só para identificar corpo estranho. Ele serve para nos defender, para nos manter vivos. E a gente produz células todos os dias, porque muita gente pergunta, mas por que tem mais câncer após transplante? Não é que você tem mais câncer após transplante, a gente produz célula tumoral todos os dias. Mas eu tô enganando o meu sistema imunológico pra… E ele não tá reconhecendo essas células que estão sendo produzidas todos os dias. E é isso que tá fazendo o seu rim ficar ali funcionando. Então, a gente lida com esse risco adicional de um desenvolvimento de algum câncer, algum tumor. Mas o médico nefrologista que acompanha o transplante, ele tem muita ciência disso. Então, ele vai ficar de olho nisso. Então, é um olhar todo dia. Toda consulta, todo retorno, a gente tá lá de olho nisso. E o que eu falo muito para os pacientes que escolhem o transplante como terapia de substituição do rim, que eu gosto no transplante é que o tratamento do transplante, a gente só faz de fato no momento da cirurgia. O resto do tratamento, quem vai fazer é você em casa. Quem vai ser aderente a tomar as medicações no horário certo, não esquecer de tomar, você. Quem vai se manter com uma dieta legal, fazendo atividade física, você. Quem que vai ter que ir nas consultas, vai ter que marcar no reloginho para ir nas consultas, coletar exame, você. Então, eu considero que é uma terapia que a pessoa, ela assume muito a responsabilidade pelo cuidado dela. Mas… são as duas terapias que mais a gente vê isso, é a diálise peritoneal e o transplante, né? Porque na hemodiálise você vai pra clínica, dá bracinho ou dá catéter. E é isso. E a vida que segue, né? É óbvio que você tem que fazer sua parte, você tem que fazer uma dieta, tem que fazer tudo. Mas eu acho que a responsabilidade maior é no transplante. E quando é um transplante com doador vivo, eu cobro muito essa responsabilidade do meu receptor. Porque eu falo, olha… Você ganhou
É uma dádiva que você ganhou. Então, a sua menorzinha obrigação é só se cuidar, continuar se cuidando. Se manter saudável para essa pessoa que queria que você ficasse saudável. Então, é uma relação muito legal. A gente vê famílias, assim, que são modificadas durante esse processo, assim. Que é bonito, né? É sim. Eu tô aqui, você sabe, né? Já estão meus olhinhos brilhando, porque você sabe que é um assunto que realmente eu sou muito apaixonada. Bom, eu vou fazer só uma pergunta, que essa é uma pergunta até minha mesmo. Falando sobre transplante doador vivo em situações especiais. Levando em consideração que eu fiz o diagnóstico e tô em acompanhamento de um paciente com doença renal policística. Como é e o que tem de diferente em relação aos outros pacientes para a gente programar? Cirurgia, pré-operatório, vai ou não vai fazer nefrectomia do receptor no pré-operatório? É bilateral, é unilateral? Qual é a sua experiência acerca desse tema? Então, eu acho que várias coisas a gente precisa levar em consideração. Toda doença que tem potencial de ser genética, a gente já tem que olhar com 2 olhos os doadores. Muito bem. Porque se os doadores forem familiares, a gente sempre pode levar em consideração que pode ser que essa doença se desenvolva, né, nos familiares. Isso tudo é muito bem avaliado. Quando é diabetes, hipertensão, eu nunca vou aceitar de geração inferior para geração superior também. É uma coisa que a gente sempre vai levar em consideração. Às vezes chegam filhos querendo doar para pais. Gente, eu amo meus pais, assim, infinitamente. Mas se meu pai e minha mãe têm diabetes, eles ficaram renais crônicos por causa de diabetes. E eu tô aqui, eu sei que eu tenho minha condição, sou obesa, então eu tenho essa dificuldade, que é um problema de saúde também. E daí eu hoje estou saudável, mas se eu doar o rim pra eles, será que eu vou estar saudável na idade deles? Porque eu tenho esse fator de risco e esse lance genético. Então essa é uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala de familiar. E no policístico especificamente, a gente sabe que dentro da nossa barriga, apesar dela crescer quando a gente engorda, não cabe tanta coisa assim. Verdade. Ela começa a ter uma tensão, um aumento de pressão lá dentro. E o paciente portador de doença renal policística, esse rim pode crescer para tamanhos que… Tipo, 8 quilos, um rim. Tá? Exatamente. Então vai sair de uma estrutura que é do tamanho de um punho pra uma estrutura que é quase um balde. Não, gente, literalmente nascem bebês, assim, quando tira. Então, se a gente coloca o enxerto renal nesse abdômen, que já tem esses 2 rins tão volumosos, o que pode acontecer é que a pressão dentro do abdômen fica tão alta que acaba faltando circulação no rim novo que você vai colocar. Porque é como se estivesse com muita pressão. Às vezes tem um problema de espaço mesmo, né? Que a gente sabe que isso pode acontecer, de literalmente não ter onde colocar um terceiro rim. E tem esse problema que pode ser, chama síndrome compartimental, que é esse aumento da pressão dentro do abdômen. Então isso tem que ser avaliado criteriosamente, se vai fazer nefrectomia antes ou não, se vai ser bilateral, se vai ser unilateral. Tudo isso vai ser muito bem avaliado, a depender do tamanho do rim, do abdômen, da pessoa. Porque um rim desse tamanho para uma pessoa que tem 2 metros, talvez não tenha tanto problema. Faz muita diferença. Mas se tiver um rim desse tamanho no meu 1,5 metro, gente, não faz cabe. Uma diferença tremenda. E aí, nesse lugar, a gente fica numa situação, por exemplo, com as crianças, né? Que às vezes nós temos pai e mãe, que às vezes estão dispostos a doar, são compatíveis, mas às vezes na idade em que a criança tá, às vezes ela não tem cavidade para receber esse rim, né? É claro que a gente também tem que levar em consideração outras coisas, né? Que é a questão da priorização, da divisão das listas. Mas isso é uma realidade, né? Muito, muito. Essa história… É que pro rim a gente fala menos disso, porque o abdômen é um órgão mais, né? O abdômen a gente consegue manejar melhor. E a gente não tá trocando um pelo outro. Como vai ser colocado numa cavidade nova… A gente tem uma certa elasticidade, né? Mas a gente vai falar muito, por exemplo, para transplante de outros órgãos. A compatibilidade de tamanho tem que ser. Então, se você pega um órgão muito grande para colocar numa pessoa muito pequena, às vezes isso prejudica o funcionamento a longo prazo. Sim. Então, da mesma forma que o muito pequeno, às vezes, para uma pessoa muito grandona, pode ser que ele fique meio que insuficiente. Isso. Então,
tudo isso é uma avaliação minuciosa pra gente achar a melhor pessoa dentre a lista de… Tem gente que tem lista, né? Tem gente que conta no dedo, assim, pra achar um… Mas tem gente que fala assim, não, doutora, eu tenho 10 primos, 5 irmãos… Meu pai e minha mãe, todo mundo é saudável, todo mundo quer doar pra mim. As numerosas famílias do Brasil, né? Então, às vezes, a gente tem mesmo uma lista de potenciais doadores que podem nos ajudar nesse momento. E assim, a gente faz uma escolha. É um joguinho de quebra-cabeça, né? Pra encaixar o melhor rim com o melhor doador pro melhor receptor. E vai ser tanta coisa, né? Que a gente vai levar em consideração idade… Se tem doenças prévias, sim ou não. Compatibilidade, né? Porque tudo isso, quanto mais pontos a favor, melhor vai ser esse doador pra gente. Então, tudo isso vai… E depende também do receptor, da doença que ele tem. Então, é realmente um quebra-cabeças, amiga. É difícil de fechar esse quebra-cabeças, viu? De muitas peças, Nossa. Certo? Bom, agora a gente vai para uma parte muito gostosinha do nosso bate-papo, que é a parte em que a gente lê as perguntas da nossa audiência, tá? Então, se você que tá aí do outro lado e quiser mandar pra gente uma perguntinha, mesmo que seja de um assunto que a gente já abordou, fica à vontade. Pode falar aqui nos nossos comentários ou também pode ir lá no @nefrostar para que a gente saiba o que é que você tá pensando. E também nos ajude a escolher os nossos próximos assuntos, tá? Não perde. Bom, vamos? Primeira pergunta. Quais são os riscos para o doador em um transplante doador vivo? Acho que a gente já deu uma pincelada, mas acho que vale a pena a gente dar aquela retornada a esse tema. Risco cirúrgico. E risco de se tornar renal crônico baixo se você não cuidar da sua saúde a longo prazo. Sim. E aí, as dicas para cuidar da saúde a gente já salientou. Então, pode ir lá dar uma voltadinha, que essa menina aqui deu um show, inclusive, sobre isso. E a gente, assim, isso não é de maneira nenhuma um balde de água fria. Muito pelo contrário. Isso é uma forma de dizer para vocês que, tendo uma qualidade de vida, tendo uma vida saudável, o risco de você se tornar renal crônico a partir de uma doação é muito pequeno. Então, como a gente já deixou como exemplo, tanto eu quanto ela temos um bom tempo de janela e a gente conheceu pouquíssimos pacientes que evoluíram para essa condição, tá? Então, se você é um potencial doador, não desanime por conta disso, tá bom? Além disso, tem a legislação que te protege também no caso de uma necessidade. Bom, segunda pergunta. Como foi feita a avaliação de doador e receptor? Também é outro tema que a gente já levantou muito bem. Eu acho que a gente até pormenorizou, né, bem a fundo como que a gente escolhe o potencial doador em relação ao receptor. Então, a gente precisa de alguns exames. Primeiro, avaliação pré-operatória. Então, avaliação pré-anestésica, exames de vasos, exames de imagem para saber o formato do rim, para saber quantas artérias tem, se tem ou não tem doença prévia, se tem doença prévia, se ela está controlada, com quantas medicações. Então, isso tudo é parte de uma entrevista em que os potenciais doadores vão, o receptor vai. Além disso, a gente tem que pensar em um conceito imunológico. Então, é compatível? Sim ou não? Se é compatível, tem anticorpo? Sim ou não? A gente vai seguindo esses passinhos e a chance de dar certo é muito grande. É o nosso quebra-cabeça. É o quebra-cabeça de muitas peças. Vocês vão chegar lá e falar pro médico assim: olha, médico, presente, um quebra-cabeça de 10 mil peças. Fique à vontade, se divirta. E o pior é que a gente se diverte. Ok. Essa pergunta é muito boa. A terceira pergunta é: qual é o custo do transplante doador vivo? E quem é que cobre esses custos? Boa pergunta mesmo. Como a gente já elogiou, né, o sistema de transplante brasileiro é sensacional. Temos serviços de ponta, tá, que são referência no mundo inteiro, que fazem tudo pelo nosso sistema único de saúde, de graça, custando R$0. Maravilha! Doutora, mas eu tenho convênio, eu não quero fazer pelo SUS. Tudo bem, os convênios…
Os convênios também cobrem o transplante, porque é um procedimento que está no famoso rol da ANS. Isso. Então, os convênios dão direito e, inclusive, o receptor tem que ter o convênio. O doador não precisa. O convênio do receptor paga Cobre as duas tudo. cirurgias, se isso for o caso. E existem mais doidos ainda que fazem privado, né, amiga? Tem. Mas tem gente que tá com muita grana. Adoro. Tem gente com muita grana. Então, mas assim, o transplante no Brasil é acessível para todo mundo. Todo mundo que tiver condições de saúde vai ser inscrito ou para o transplante falecido ou submetido a um transplante com doador vivo, se tiver doador. Então, isso é uma coisa que as pessoas não precisam ter preocupação. Isso. Então, seguindo aqueles critérios que a gente salientou no início, então a partir de 10 ml minuto de clearance, né, ou 10 para menos, então todo mundo é inscrito, tá? E se tiver condições especiais, por exemplo, diabetes, ele pode ser inscrito com clearance um pouquinho maior, que é um clearance de 15, por conta de alterações laboratoriais associadas ao diabetes. Então, não é nenhuma… ai, não, o diabético tem alguma coisa diferente de mim. Não, é uma questão laboratorial, tá? E o pré-emptivo pode ser feito com clearance doador vivo, tá, gente? Pré-emptivo com doador vivo pode ser feito com clearance abaixo de 20 pela norma técnica, mas sempre a gente vai deixar para ficar o mais próximo possível lá dos 10 e dos 15 que a gente acabou de falar aqui, que é o que a gente usa de corte hoje. Exatamente, porque a gente vai estar com esse paciente no tratamento conservador e isso também é uma forma de acompanhar para o paciente, garantir que ele tenha qualidade de vida, porque, como a gente falou, o procedimento de cirurgia do transplante, ele é um procedimento que requer, né, algumas intervenções, por exemplo, o uso de medicações que estão relacionadas a risco. Então, quanto mais a gente puder postergar o início desses riscos, melhor. E eu falo que, querendo ou não, nada é melhor do que o nosso corpo funcionando. Tá funcionando 12, né? Porque quando a gente fala de taxa de filtração glomerular, muita gente transforma em percentual, que dá mais ou menos, né? Facilita pra entender. 12% de rim, doutor, como assim você ainda não quer marcar meu transplante? Cara, você ainda tem 12%. Olha que maravilha. Vamos segurar isso aí, vai dar mais tempo. Segura, tá tudo certo. E eu, nefrologista, correndo atrás ali da diurese residual e seguindo com as medicações e seguindo com os exames. É claro que nesse momento acaba que a gente fica mais estreito o nosso contato, né, com o paciente. Ele fica mais próximo da gente. E a gente vai vê-lo com muita frequência. Então, o que é 12 hoje… pode mudar e pode mudar a nossa conduta também daqui a uma semana, daqui a 2 semanas? Pode, mas se hoje é 12, a gente segura esse 12 com toda a força. Bom, gente, foi um prazer inenarrável te receber aqui, tá? Minha poltroninha tá muito honrada de ter você comigo, tá? Claro que toda vez que eu falo transplante, não tem como não pensar em você como… Principalmente, e mais do que tudo, pelo seu sorriso. Porque, cheia de medo, angústia. Eu abri a porta daquele ambulatório pós-transplante, dei de cara com esse sorrisão delícia, que me acolheu absurdamente, com quem eu aprendi muito. E uma das pessoas que me ensinou a amar o que eu faço, que me ensinou a amar cuidar de paciente renal crônico e paciente transplantado. Tá bom? Obrigada. Então, eu aprendo muito com você todo dia. Todo dia eu aprendo, tá? Eu te acompanho nas redes e fico seguindo e dou like nos videozinhos. Eu acho lindo demais. E agora eu tenho uma amiga que é influencer, gente. É maravilhosa. Isso é muito gostoso. Bom, primeira de muitas. É bom deixar isso bem claro, tá bom? Então, combinado. Você já deixa seu horário na agenda, porque eu quero você de volta aqui pra gente conversar. Esse assunto, claro, não é um assunto que tá findado, tá? É um assunto que a gente deu um pontapé, tá? Porque é um assunto bem longo, a gente sabe, né? Bem extenso, com termos técnicos, às vezes fica um pouquinho pesado, mas a gente tá aqui pra tentar deixar mais leve, tá? E isso é um convite pra vocês, viu? Já pra que a gente tá tentando deixar mais leve esse assunto, fica à vontade, manda perguntinha, pode dar aqui o seu comentário. Você gostou do formato que a gente fez? A gente tentou fazer de uma forma
que ficasse mais tranquilo para falar de um assunto tão longo, tão comprido, né? Ok, gente, eu quero deixar o meu grandíssimo obrigado para quem nos acompanhou até aqui e também deixar todas as nossas redes disponíveis para, se você quiser se inscrever no canal, ativa o sininho, fala com a gente aqui embaixo que a gente sempre responde. E se ficou com vergonha de escrever aqui nos nossos comentários, pode também escrever pra gente no @nefrostar no Instagram. Tudo bem? Ah, e não se esquece, pode seguir a gente também no Spotify. Joia? Bom, eu quero agradecer a presença de todos até aqui. E eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e você esteve conosco no Hemodiálogos, o podcast de saúde da NefroStar. Tchau!